Eu vejo a maioria dos investidores cometendo esse erro e perdendo muito dinheiro nos investimentos, investindo em empresas que caíram muito o preço, supondo que um dia vai voltar o preço. Fala sério, né? Eu vou te mostrar então as armadilhas de investir em algumas empresas, como por exemplo a Magazine Luiza, para você nunca mais perder dinheiro, né, nos investimentos ou para você não começar da maneira errada. Então, para você não errar na hora de começar a investir, eu vou analisar a empresa Magazine Luiza junto contigo e te mostrar como avaliar de forma bem rápida uma empresa para fazer bons investimentos e ganhar dinheiro da forma correta. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rodrigues Prado, sou investidor profissional e também tenho uma empresa de consultoria de investimentos que tem multimilhões sobre gestão. E esse quadro é o quadro, né, onde eu falo se vale a pena ou não investir em algumas empresas na minha visão. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, né? Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e o principal, ativa a notificação para você receber todos os nossos vídeos na terça e na quinta e também lives ao vivo toda quarta-feira às 19h03 da noite. E nessas lives toda quarta-feira eu tiro suas dúvidas e trago algum assunto bem importante sobre investimentos, sobre finanças, beleza? Então, esse é um quadro que eu não vou falar recomendações de investimentos, eu vou fazer ali uma tese, uma análise de investimentos e eu vou usar 5 critérios principais para analisar a empresa Magazine Luiza, que eu vejo muito iniciante cometendo esse erro de começar investindo nela. O que eu já vi de pessoas iniciando e perdendo muito dinheiro, até alunos que começaram e não seguiram a estratégia, né? Poxa, Rodrigo, fui lá e investi em Magazine Luiza. Eu nunca falei para investir nela e também não falo, olha, evite ao máximo no começo empresas varejistas como Magazine Luiza e eu vou mostrar o porquê disso. Então, eu vou utilizar 5 critérios e eu vou fazer uma síntese, uma avaliação e para esse vídeo não ficar muito longo. Se eu for esmiuçar cada ponto detalhado, vai ficar um vídeo muito longo. Então eu vou resumir o máximo para você também entender como faz uma avaliação rápida de uma empresa. E eu vou montar uma cartinha de toda a empresa que eu avaliar no final do vídeo. Então eu dou uma nota até para você saber, né, se a sua empresa que você está investindo está com uma nota alta ou baixa. Fica no vídeo até o final. Vou falar um pouco mais agora então sobre a Magazine Luiza, muita gente não sabe quem ela é. Magazine Luiza é uma empresa do varejo nacional todo o Brasil. Sua principal área de atuação é o comércio de móveis e de eletrodomésticos, tanto na sua plataforma digital quanto em lojas físicas. E na sua plataforma digital a empresa disponibiliza cerca de 40 mil modelos de produtos, exibindo ainda um modelo de plataforma digital com pontos físicos. Então é bem bacana, né? Tanto físico como digital. E além do mercado de varejo, a empresa também trabalha com outros produtos, muita gente não sabe, mas tem muito produto financeiro, como o consórcio da Magazine Luiza, o Luiza Card Credit, que é o cartão de crédito, e também o Luiza Seg, que é o Luiza Seguros. E atualmente a empresa dispõe de aproximadamente 27 mil colaboradores, mais de 1.000 lojas distribuídas em 17 estados diferentes, 12 centros de distribuição e um e-commerce, que é ali o site da Magazine Luiza. Pontos relevantes que você tem que saber desse setor. Primeiro, o setor de varejista não é visto com bons olhos para pessoas que querem dividendos, ou seja, o lucro das ações. Por quê? Tem uma margem de lucro muito baixa, tá bom? E historicamente muitas empresas quebram nesse setor, porque tem que brigar muito com preço com outras empresas e acaba quebrando porque tem uma margem de lucro muito baixa. E também o valor da Magazine Luiza está com o preço da ação da cota muito baixa. Hoje está cerca de R$3. O que isso influencia? Porque subindo 10 centavos do preço da ação, tem uma volatilidade já muito grande. Então quando tem uma ação com preço muito baixo, tem um risco muito maior porque a volatilidade é muito maior. Então tem todos esses pontos de atenção para você saber antes de investir nessa empresa. E eu gosto de sempre avaliar uma empresa, eu olhar dentro do Status Invest, que é um site gratuito, para eu avaliar os indicadores. O que é um indicador? Ele me mostra se a empresa está saudável ou não, por alguns números do passado, se vale a pena ou não investir nessa empresa conforme o desempenho dela. É muito importante a gente ver o desempenho dela para ver se a gente vai investir ou se não vai investir naquela empresa. Então eu entrei aqui no site Status Invest, eu consigo ver que a ação está R$3, ou seja, o menor valor possível para eu começar a investir na Magazine Luiza é de R$3. A ação, a cota, para eu virar sócio acionista, eu vou ter que desembolsar pelo menos R$3, tá bom? E o ticker da Magazine Luiza, que é como se fosse o apelido dela dentro da Bolsa de Valores, é MGLU3 ou MGLU3, para você pesquisar para conseguir comprar ou vender ela. Então tem algumas informações bem importantes nesse site. Primeiro, o valor atual dela é de R$3, ela se desvalorizou mais de 21% nos últimos 12 meses, ou seja,
desvalorizou bastante, não pagou dividendos porque teve prejuízo nos últimos 12 meses, então não pagou dividendos, né? Pra nossa estratégia aqui dentro do canal, que sempre busca empresas pagadoras de dividendos, já não passa nesse critério. A gente consegue ver que nos últimos 5 anos teve uma desvalorização gigantesca, né? Lá em 2000, antes da pandemia, com a cota a R$14, chegando lá em 2021 com a cota a R$26, R$27, e desde então se desvalorizando aí mais de 89%. Então é uma desvalorização muito grande, né? Porque a empresa está passando por problemas financeiros, não está conseguindo ter lucro na operação, está tendo que vender uma margem de prejuízo para expandir o negócio, então está passando sim por alguns maus bocados, diminuindo a receita e afins. Então não é uma empresa aí que está passando aí por bons resultados. Vamos mostrar aqui na prática como que os maus resultados de prejuízo se demonstram nos números e se vale a pena ou não investir nessa empresa. O primeiro indicador que a gente sempre gosta de olhar é o PL, que é o preço sobre o lucro, ou seja, quanto tempo que aquela empresa vai me retornar aquele valor. Esse número está negativo aqui porque a empresa não teve lucro positivo, ela teve prejuízo no caso, por isso que está negativo e a gente desconsidera esse valor porque está negativo. Então não dá para saber exatamente em quanto tempo o seu dinheiro vai retornar porque ela está tendo prejuízo atualmente. Tá? O P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, está relativamente atrativo, né? Não gosto de empresas acima de 3, ou seja, que você está pagando 3 vezes mais do que vale ali se vender toda a operação. Aqui no caso você estaria pagando 2 vezes mais do que vale toda a operação. Então, se não é uma empresa que não está tendo tantos lucros, você está pagando 2 vezes mais, para mim não é tão interessante assim. Se a gente for olhar outros indicadores aqui, por exemplo, a dívida líquida e também dívida líquida e EBITDA, não está com uma dívida tão alta. Então isso é bacana. Na verdade está com uma dívida bem baixa, né? Significa dívida líquida sobre PL abaixo de 0,5 está muito saudável. Então a empresa não está com dívidas excessivas. Mas o problema não está aí. Na minha visão, o problema está mais nos indicadores de eficiência, ou seja, quanto de lucro tem essa empresa a cada venda. Se eu for ver, a margem bruta é de 27%, ou seja, a empresa vendeu R$100, ela tem uma receita bruta, né, uma margem bruta de R$27, já tirando todos os custos ali do produto em si. Se a gente for tirar todos os impostos e tudo que envolve ali os impostos, ela a cada R$100 que vende, ela tem prejuízo de R$1,94 hoje. Então, para a empresa, ela está vendendo e tendo prejuízo na venda. Isso que eu não concordo em fazer bons investimentos em empresas do varejo que estão passando por maus apuros. Se a gente for olhar a receita dos últimos 5 anos, sim, está crescendo, uma margem de aumento de receita de 25%, que é o CAGR receita, quanto que a empresa está aumentando de receita a cada ano, só que o lucro não está crescendo. Se a gente for ver aqui, o lucro não está crescendo, né? Cresceu lá em 2018 e 2019, só que 2020, 2021 e 2022 não está crescendo. Isso que, para as pessoas que buscam dividendos, não é interessante. Se a gente for rolar aqui mais para baixo ainda, vai aparecer alguns indicadores que são os dividendos pagos nos últimos anos. A gente consegue ver que pagou lá em 2019, 2020, 2021 pagou bem menos, 2022 não pagou, 2023 também não pagou, tá bom? Se for rolar um pouco mais para baixo, dá para ver aqui o DRE, que é o demonstrativo de resultado da empresa, que eu gosto de olhar bastante também. O que é o DRE? As receitas, as despesas e o lucro da empresa. Então, se a gente for ver, desde 2008 até 2022, ela vem crescendo sim muita receita. O problema é que ela vem crescendo muita despesa também, então fica elas por elas. Se a gente for olhar ali o lucro de 2021, teve um lucro interessante de 590 milhões de reais, só que em 2022 teve um prejuízo de quase 500 milhões de reais e 2023 também não está tendo lucro. Então, a Magazine Luiza aí passando por sérios apuros, né? Não tendo bons resultados ao longo do tempo. Então, 2022 com prejuízo, 2023 também com prejuízo. Na minha visão, não é uma empresa interessante para receber dividendos. E vejo muito iniciante querendo comprar Magazine Luiza. Não sei porquê, não sei de onde que os caras tiram que é um bom investimento, sendo que está tendo cada vez mais prejuízo cada vez mais prejuízo, né? Todos os meses. Eu tenho uma hipótese, porque eu sempre vejo alguns iniciantes dizendo assim, nos últimos, poxa, caiu aqui, a empresa caiu 30%, eu vou lá e vou comprar ela porque tá barata. Cada ação custa R$3 e está barata. Não olha por esses indicadores, tá? Só olhando que a ação custa R$3 não significa que ela tá barata. Você tem que olhar pelos indicadores lá embaixo, em quanto tempo ela vai retornar, se tá dando lucro ou não. Isso que
interessa não o valor da cota, tá? Nunca olhe apenas o valor da cota, isso não significa nada, tá? Sempre olhe os indicadores do PL, se ela está tendo eficiência, se está tendo crescimento do lucro, se não tem muitas dívidas. Esses são os indicadores essenciais. Dito tudo isso, eu já tenho meu veredito em relação à nota da Magazine Luiza. A minha nota para ela é da nota 50, exatamente, 50, que é uma nota de 0 a 100. Eu não avalio a Lojas Americanas como uma boa empresa pagadora de dividendos, por isso que essa nota é tão baixa. Foi a nota mais baixa da empresa que a gente já deu aqui no canal. A gente já avaliou mais de 5 empresas. Se você quer saber se a sua empresa já foi avaliada, vai aqui no canal e pesquisa Vale a Pena o nome da sua empresa para ver se a gente já avaliou ela. Se a gente ainda não avaliou, coloca aqui nos comentários. Rodrigo, avalie aí Petrobras. Rodrigo, avalie aí essa empresa que eu quero saber a sua opinião. Então, na minha opinião, não vale a pena investir em Magazine Luiza. Nunca investir na empresa, porque demonstra prejuízo atrás de prejuízo. Agora eu quero saber a sua opinião. Tem Magazine Luiza na sua carteira? Já investiu nela? Não investiu mais? Coloque aqui nos comentários. Rodrigo, já fiz essa cagada aí de investir nessa empresa, nunca investi nessa empresa. Eu quero saber a sua opinião, beleza? Rodrigo, eu quero saber um pouco mais sobre investimentos, quero saber um pouco mais sobre como fazer uma boa estratégia. Tem um link aqui embaixo de uma aula gratuita, eu explicando como que funciona a metodologia Viva, que é a metodologia que eu utilizo nos meus investimentos, que está rendendo muito e que eu tenho vários vídeos aqui no canal mostrando a minha carteira pública. Então, se você quer saber um pouco mais, tem um link aqui da aula gratuita. Eu sou o Rodrigues Prada, até a próxima e tchau!